Ora então, muito boa noite, aqui estamos nós para mais um live desta minha aventura aqui por terras marroquinas. Só esperar aqui que o pessoal entre para darmos início a este live. Ok, já temos aqui algumas pessoas. Boas, vamos lá então. Olá a todos, boa noite, o meu nome é Tiago Carreira e mais uma vez estou aqui a tomar de assalto o Instagram da Yamaha Portugal. Para quem não sabe, eu sou embaixador da Yamaha e estou desde o dia 15 de maio a fazer uma viagem que começou em Portugal, em Lisboa. De Lisboa fomos até Tarifa, Tarifa entramos em Tanger, no ferry. Tanger, Marrakech, Alto Atlas, até Bolmedandes, com passagens por Hait Benandou, Ouarzazate. Bolmedandes, ficámos cerca de 2 dias e explorámos a zona de Agodal, Gorguedandes e toda aquela zona das gargantas, inclusive fizemos um percurso de off-road. E daí seguimos para o deserto do Saara de Merzouga, onde também ficámos alguns dias, onde tivemos a oportunidade de passear de jeep pelas dunas, de Moto 4, inclusive passámos por alguns troços do Rally Dakar, que foi uma experiência incrível. Depois de Merzouga subimos para norte, começámos a subir até à cidade de Fez, onde também ficámos alguns dias e conhecemos a Medina, com mais de 12 mil ruas. Uma cidade incrível, uma cidade imperial. De Fez fomos em direção a norte, continuámos em direção a norte até Chefchaouen, onde ficámos uma noite, que é a famosa Cidade Azul. E de Chefchaouen partimos esta manhã com direção à cidade de Ceuta, para apanharmos o ferry aqui para Algeciras, que é onde eu me encontro agora. O dia hoje começou cedinho, tínhamos mais ou menos planeados 100 km, ou seja, Chefchaouen é uma cidade que fica relativamente muito perto de Ceuta, ou seja, nós tínhamos como planeado entrar de um lado, que foi Tanger, e sair pelo outro, por Ceuta, e foi exatamente isso que fizemos. Acordámos por volta das 9, tomámos o pequeno almoço, sem grandes pressões, sem aquela pressão de acordar cedo e de começar o dia cedo, até porque só tínhamos apenas 100 km para fazer. Optámos por fazer pela Nacional 2, seguimos em direção a norte pela Nacional 2, depois ali numa altura, isto tudo, a Nacional 2 é tudo no meio de montanhas, ou seja, nós vamos sempre a comunicar pelo auricular e vínhamos a comentar que parece que já estávamos em Portugal, ou seja, temos algumas paisagens como, por exemplo, o Douro, ou seja, coisas muito idênticas à nossa, inclusive com algumas barragens, ou seja, uma paisagem muito familiar, e se ninguém nos dissesse, nós poderíamos dizer que estávamos a conduzir em terras portuguesas, e foi exatamente isso que sentimos. Depois ali numa zona da Nacional 2, tínhamos a opção de seguir pela autoestrada, creio que é A6, mas nós decidimos encostar tudo à direita e fazer tudo pela costa, pelo mar Mediterrâneo até a cidade de Ceuta, pela estrada nacional número 16. E foi exatamente isso que fizemos, encostámos tudo à direita e fizemos tudo até cá acima, cerca de 40 km na nacional 16, tudo pela costa, com uma vista incrível, tudo pelo mar, ou seja, uma zona que se vê com bastantes casas luxuosas, uma zona que vês que é muito bem tratada, com campos de golfe, com, sei lá, uma zona onde se vê que há alguma riqueza, e foi uma zona também que gostámos muito, um bocadinho ventosa, mas uma zona que gostámos muito e foi um passeio muito interessante fazer toda essa zona pela costa. Portanto, eu aconselho, se vocês fizerem este trajeto, que façam deste lado direito e não continuem pela autoestrada, porque vale muito mais a pena fazer tudo pelas nacionais. Aqui o Ferro pergunta como é que funcionou a passagem nas fronteiras. Eu ia já dizer isto, ou seja, depois ali em Ceuta, à entrada de Ceuta, tivemos a fronteira Marrocos-Espanha, ou seja, porque Ceuta pertence à Espanha, e à entrada não tivemos qualquer problema com as autoridades marroquinas, foi sempre a passar, apenas nos pediram, como é óbvio, o passaporte, mas não nos pediram para abrir malas, não nos pediram documentos da moto, não nos pediram rigorosamente nada, apenas confirmaram se o nosso cartão, que dão-nos um cartão à entrada, deram-nos à entrada de Marrocos, se coincidia tudo, que eles têm aquilo tudo em termos informáticos, ou seja, metiam os nossos nomes e tinham aquilo tudo em termos informáticos e ver se coincidia as motas, etc. E não tivemos qualquer problema, não nos pediram para abrir malas, nada.
Depois passámos já em Espanha, temos outro controle policial pelas autoridades espanholas, aí é que houve ali, não sei se implicaram connosco ou não, mas pediram-nos para abrir as malas, mas de uma forma assim muito, abram lá as malas, e nós abrimos as malas e eles chegaram lá, desarrumaram umas coisas, ou seja, sem nenhum sentido, porque eles nem fizeram busca nenhuma, mas também não estavam a querer deixar passar, então foi assim uma coisa só, mas nada de especial, deixaram-nos passar, foi só ali um bocadinho talvez para marcar posição, mas de resto não tivemos qualquer problema, só apresentar também os passaportes, e já estávamos na cidade de Ceuta. Na cidade de Ceuta dirigimos-nos ao Porto de Ceuta. Nós optámos por não comprar qualquer bilhete, ou seja, falámos ontem à noite e decidimos, quando chegarmos a Ceuta logo vemos, vamos em direção ao Porto e logo vemos a que horas é que queremos o ferry, porque existem muitos, então depois quando chegássemos aqui a Ceuta comprávamos os ferries. E foi exatamente isso que fizemos. Fomos ao Porto de Ceuta, parámos lá numa das imensas lojas que existem para comprar os tickets, e comprámos o ferry das 4 da tarde, isto já seriam mais ou menos 2 e pouco, e comprámos o das 4, e inclusive estávamos a falar disso porque foi muito mais barato, pessoal, foi metade do preço comparativamente ao preço que nós pagámos do ferry de Tarifa-Tanger. E nós perguntámos porquê, porque nós de Tarifa-Tanger pagámos 122 euros, ou seja, um passageiro e uma moto, foi 122 ou 130, algo desse género, e nós aqui pagámos 60 euros, ou seja, para fazer Ceuta-Algeciras, e foi 60, um passageiro e uma moto, e nós tínhamos pago 130 para fazer Tarifa-Tanger. Depois estávamos lá em conversas com o senhor da loja que nos explicou, porque Tanger tem muito mais gente, então é aquela questão da oferta e eles metem o preço mais alto, portanto pagámos metade, portanto aconselho, se vocês fizerem este trajeto, que venham para Algeciras, fica muito perto de Tarifa, e façam a travessia Algeciras-Ceuta, que poupam metade do dinheiro. Mas nós queríamos mesmo entrar por um lado e sair por outro, ou seja, assim fazíamos a rota completa e conhecíamos as duas partes, e foi exatamente isso que fizemos. Apanhámos o ferry aí às 4 da tarde, 5h30 já estávamos aqui na cidade de Algeciras. E pronto, depois para sair do ferry foi tudo muito rápido, já não tínhamos que fazer controles nenhum, já estávamos em território espanhol, e não tivemos que apresentar passaportes, nem nada disso, foi sempre a seguir. E depois quando chegámos aqui por volta das 5h30 decidimos que nós tínhamos planeado ir a Gibraltar, ok? Então saímos daqui, estávamos na indecisão, vamos ao hotel, fazemos check-in e depois vamos ou vamos já? Acabámos por decidir, pegámos nas motas e arrancámos logo do porto de Algeciras até Gibraltar, ou seja, para vocês terem ideia, não sei se conhecem, Algeciras é aqui, isto faz aqui tipo um U de costa, e aqui é Gibraltar. Depois tem aqui o mar, não é? Onde tem as travessias todas dos ferries e isso tudo, e nós fizemos tudo aqui à volta, ou seja, até Gibraltar. Depois ali em Gibraltar, como aquilo pertence ao Reino Unido, tivemos um controle policial também, apresentar os passaportes, uma coisa assim rápida, nada de... não temos que parar, não temos que preencher nada, foi tudo assim também muito a despachar, apenas temos algumas filas e temos que parar só para mostrar o passaporte, tirar o capacete, as autoridades veem a nossa cara, quando diz que o passaporte, sério. Seguimos, isto já seriam para aí 6 da tarde e nós tínhamos como objetivo ir lá acima, ao Rock Point, para ver os macacos, para ver aquela vista toda. Então começámos a subir, damos por nós numa cancela, com os porteiros a dizer que não podíamos passar, que as motas não podiam estar ali, que tínhamos de deixar as motas lá em baixo, subir a pé, e estava calor, e nós, não vamos ficar assim. Então escondemos as motas lá num cantinho ao pé de uma casa e subimos a pé, tipo 10, 20 metros, e íamos para comprar os bilhetes, ou seja, porque aquilo temos que comprar os bilhetes para depois poder fazer a zona toda do Rock Point, e tem umas grutas e tem uma data de coisas para fazer, mas nós não tínhamos noção que demorava tanto tempo, ou seja, tudo isso para ser visto demora mais ou menos 3 horas e meia, mais ou menos, nas calmas. E isto já eram 6 da tarde. E nós, quando fomos para comprar os bilhetes, o senhor disse, vocês não vale a pena comprarem, porque vão estar a pagar 20 euros, e o parque, que isto é uma reserva natural, vai fechar às 6h45,
portanto vocês não vão ter tempo a ver nada e vão estar a mandar dinheiro à rua. Portanto, o que eu vos aconselho é deem uma volta, vimos uns macacos por ali, tirámos umas fotos ali numa zona que também a vista é brutal, mas só que o Rock Point tens outro, ou seja, vês tudo a 360, não é? E depois tens outros sítios, tens as grutas, etc. Portanto, não vale a pena estarem a fazer que não vão ter tempo a ver tudo. Então ele lá nos aconselhou a dar umas voltas por Gibraltar, para ir ao ponto da Europa, que é lá o Ferrol, e foi exatamente isso que fizemos. Tivemos aí cerca de 1h30, 2 horas às voltas por Gibraltar, fomos a um túnel que atravessa Gibraltar de uma ponta à outra, um túnel incrível, gigante, e pronto, tirámos lá umas fotos, fomos a uns miradores, depois viemos cá embaixo ao ponto norte, e foi assim. Depois daí saímos de Gibraltar, voltámos para Algeciras, que era onde é o nosso hotel. Tivemos que fazer novamente o controle para passar para território espanhol, só apresentar também o passaporte, nada de especial, e chegámos agora ao hotel, um banhinho e vamos jantar. É esse o plano. Amanhã a nossa viagem vai terminar, o objetivo é acordar, ainda não decidimos isso, mas estamos a pensar acordar cedo e dirigirmos em direção a Lisboa. E vamos fazer cerca de, creio que são mais ou menos 640, 650 km, é isso que vamos fazer. Temos aqui 3 opções, ou seja, ao saímos daqui, vamos em direção a Sevilha e vamos pela estrada de Badajoz, ok? Depois entramos em Portugal, ou chegamos a Sevilha e fazemos a estrada que fizemos de Aracena, foi exatamente o percurso que nós fizemos à vinda para cá, ou chegamos a Sevilha e vamos tudo por baixo e entramos em Portugal pelo Algarve e depois subimos. É algo que ainda não decidimos, vamos decidir isso agora aqui ao jantar, mas eu se calhar optava pela estrada de Badajoz, porque já fizemos também a da Aracena para cá. Acho que a do Algarve não vale a pena fazer porque acabas por pagar mais portagens. Já também conhecemos essa zona, portanto eu prefiro sempre fazer, quando venho para esta zona de Espanha, fazer a estrada de Sevilha, Badajoz. Prefiro a estrada e acho que vamos optar por essa, mas vamos decidir isso. Sim, qual é a moto para essa aventura? Rony, a moto que eu estou a usar é a Tenere 700 Rally. Como eu tenho vindo a falar aqui ao longo da viagem, tem sido uma moto que eu estou, ou seja, eu já conhecia a Tenere 700, mas nunca tinha estado com a Tenere 700 Rally. Para quem não sabe, as únicas diferenças que existem, ou seja, é o mesmo motor, é o CP2, o mesmo motor que equipa a MT-07, a Tracer 7, a XSR 700, a Tenere 700, ou seja, é um motor muito equilibrado, que tem tudo aquilo que vocês precisam para se divertirem, e a Tenere não é exceção, é uma moto muito equilibrada, que a diferenciação da versão normal apenas tem, vou tentar dizer tudo, vou tentar não me esquecer de nada, é os punhos de rally, tem o banco de rally 2 cm mais alto e um pouco mais estreito. Tem o quê? Tem a ponteira AK Provic, tem as barras Scratch Bar, o que é que tem mais? Tem a cor especial, a preta, a vermelha e a branca, e acho que é só, acho que não me estou a esquecer de nada. Tem aquelas proteções laterais no depósito para vocês encostarem as pernas, a proteção de cárter, exatamente, obrigado. E creio que é só, os piscas em LED, sim, e creio que é só. E é uma moto que eu estou a adorar, uma moto que foi incrível ao longo desta viagem em Marrocos. Nós fizemos estradas cheias de buracos, fiz off-road com a moto, levei a moto para as dunas, sei lá, 30 por uma linha com a moto, e a moto é impecável e encaixou que nem uma luva nesta viagem. Depois vocês vão ver as fotos mais tarde que eu vou publicar. Vocês metem a moto em Marrocos, dão 10 passos para trás e olham para aquelas dunas e para aquelas coisas e vem a moto e vocês percebem, a moto é exatamente para isto. E é isso que eu tenho sentido ao longo desta viagem. Estou muito contente com a escolha que fiz por ter trazido esta moto e pronto, e agora a nossa viagem está a terminar. Foi aqui uma aventura de 12 dias a fundo, e amanhã é o último troço, é o último esticão até Portugal e pronto pessoal, basicamente é isto. Amanhã vou tentar chegar a Lisboa cedo, mas não sei como é que vai ser em termos do live. Não sei se fazemos aqui o live às 8
e fazemos um live final, ou seja, com um resumo mais ou menos da viagem, assim um bocadinho mais pormenorizado, ou seja, contar tudo dia a dia, ou se faço daqui a 2, 3 dias um live a fazer esse resumo da viagem. Mas isso durante o dia da manhã eu vou decidir e depois publico nas minhas redes sociais, e aqui a Emma também faz o repost para vos avisar como é que vamos fazer aqui esta gestão. Pessoal, esta está a ser a nossa viagem, foi o dia de hoje um bocadinho mais tranquilo, acabámos por fazer, tínhamos em mente fazer 100 km, acabámos por fazer 215, acabei de ver na aplicação da MyRide, como eu vos tenho dito ao longo dos lives, vocês podem acompanhar o meu perfil da MyRide. Para quem não sabe, a MyRide é uma aplicação da Yamaha, aquilo funciona tipo uma rede social, vocês têm um perfil, adicionam as vossas motas, não precisa de ser Yamaha, podem adicionar qualquer tipo de moto, mas depois podem interagir uns com os outros, ou seja, podem ver as voltas que eu ando a dar com as minhas motas, eu posso ver o que vocês andam a fazer, quais são os percursos, podem ver ângulos de inclinação, podem ver tudo e mais alguma coisa. É uma aplicação muito intuitiva e eu tenho partilhado desde o início desta viagem, tenho feito as viagens todas pela MyRide, então está tudo guardado para vocês um dia mais tarde, se quiserem fazer esta viagem, podem aceder a todas as rotas e podem fazer exatamente as mesmas rotas que eu, e inclusive exportar o ficheiro e meter num GPS que vocês tenham, por exemplo. Portanto, aconselho-vos a darem um olho pelo meu perfil da MyRide, porque lá tem a viagem toda e tem todas as estradas que nós andamos aqui a falar e tem lá tudo. E pronto, malta, basicamente é isto, é o live de hoje, foi o resumo do nosso dia de hoje, e amanhã estamos cá, em princípio por volta das 8, para fazer um resumo final da viagem. Foi uma viagem em peras, foi uma viagem que tem corrido tudo muito bem, nós estamos mesmo contentes, ou seja, tudo o que Marrocos nos deu, foi as pessoas, ficámos muito surpreendidos com as pessoas, porque todos tínhamos aquelas dúvidas, será que Marrocos é seguro, será que as pessoas será que, ou seja, e no final das contas, as pessoas todas incríveis, um povo super tranquilo, no sentido que está sempre pronto a ajudar. Obviamente que são um bocado chatos naquele sentido, nas cidades maiores, estão sempre a querer que tu vás com eles para aqui, para ali, ou seja, mas é a cultura deles, mas nada numa forma de que tu te sintas inseguro, e nós não sentimos, só temos a agradecer a todas as pessoas que nos receberam ao longo da nossa viagem, e certamente ficámos com um carinho muito grande por Marrocos, e certamente vamos voltar. Já falámos disso inclusive, portanto Marrocos ficou no nosso coração, e eu aconselho, se vocês tiverem a oportunidade de fazerem esta viagem, seja de moto obviamente que tem um sabor diferente. Nós estamos a viajar com um amigo nosso que já fez fez uma viagem em Marrocos e teve em alguns sítios, mas veio de carro, e ele diz que não tem nada a ver, ele sentiu as coisas completamente diferentes, é diferente, e quem anda de moto sabe disso, passar por aquelas paisagens de moto não tem nada a ver de passar de carro. E se vocês tiverem essa oportunidade de vir a Marrocos, aconselho muito. É uma viagem que vocês conseguem fazer relativamente barato, porque Marrocos é um país muito barato, e se calhar é umas férias que vos sai mais barata do que, por exemplo, irem para outros lados da Europa, não é? E é aqui mesmo ao pé de Portugal, é uma viagem que se faz muito bem. E pronto, pessoal, não sei se têm alguma dúvida aqui relativamente à viagem. Nós agora vamos jantar e vamos alinhar também o dia de amanhã, e é isso. Muito obrigado aí pelo vosso tempo, obrigado também por estarem comigo ao longo destes dias, por estarem comigo ao longo destes dias. Tenho gostado muito de partilhar aqui a minha experiência com vocês. Sinto também que estão um bocadinho comigo a fazer esta viagem, e dessa forma obrigado pelo vosso tempo, e vemo-nos amanhã, ok? Beijinhos e abraços, tudo a correr bem, tchau, tchau.